Oi, eu me chamo Eduardo Augusto e no vídeo de hoje a gente vai iniciar a nossa playlist de 3 vídeos de Next.js. Nessa playlist você vai aprender o básico de Next.js para você dar início aos seus estudos. Você vai sair dessa playlist sabendo o básico de Next.js, dos conceitos, para você poder aprofundar e entender melhor em cada feature. Mas é claro que no começo você vai precisar ter uma base. E a base que eu preciso que você tenha é que você saiba JavaScript ou TypeScript de preferência, e saiba React. Mas por que saber React? Para a gente entender o porquê a gente deve saber React, a gente precisa descobrir o que é o Next.js. Next.js é um framework React que ele facilita a construção de aplicações web modernas de alto desempenho. Ele é construído em cima do React, ou seja, é um framework React, e ele oferece várias funcionalidades além das funcionalidades que já vêm por padrão no React. A principal funcionalidade que o Next.js tem é o server-side, que eu vou estar explicando agora para vocês o que é. Pontos chaves do Next.js. Ele tem um App Router, que é um sistema de roteamento criado para deixar a aplicação mais organizada e inteligente. E o App Router utiliza File-Based Routing, ou seja, você não precisa escrever nenhum arquivo de configuração. O próprio App Router ele já entende através dos arquivos o que é uma página e o que não é. E tudo isso lendo diretórios dentro da pasta app do seu projeto. Com o Next.js a gente tem alguns nomes reservados dentro da pasta app. Ou seja, a gente não vai poder criar um arquivo com o nome layout.tsx se a gente não for criar um layout, porque esse nome é exclusivo para a criação de layouts. E a mesma coisa com todos esses outros nomes que está aqui. Bora entender o que é cada um deles. E por ordem de responsabilidade. A gente tem um layout.tsx, que ele é simplesmente um molde para todas as páginas que são filhas dele. Por exemplo, a gente tem o layout no root da pasta app. Esse layout ele vai servir como um modelo de HTML para essa página e para todas essas outras páginas aqui embaixo. E também para esses layout e essas duas páginas aqui. Mas como assim? Esse layout pode ter outros layouts dentro dele? Sim, a gente chama esse conceito de layout aninhado, quando a gente coloca um layout dentro do outro. E esses layouts respeitam os escopos de pastas. Por exemplo, esse layout aqui é um modelo de HTML para tudo que for filho da pasta login. Ou seja, a gente tem a pasta login com o page.tsx e o loading.tsx dentro. Essas duas páginas, que são páginas, eu já vou explicar para vocês, são filhas desse layout. Então, nesse escopo aqui, como seria mais ou menos a responsabilidade? Seria o layout.tsx pai, sendo pai de todos, porque ele está no root da pasta app, tá? Lembrando que o App Router trabalha dentro da pasta app, por isso que se chama App Router. Então, beleza. A gente teria o layout.tsx que está no root da App Router. Depois a gente teria o layout da pasta login. E depois a gente teria a página da pasta login. Ou então a loading.tsx, que também é uma página. Então essa é a hierarquia. Os layouts são pais das outras páginas, porque eles são um modelo de HTML que vai estar servindo para todas as páginas filhas, mas não só da pasta específica, mas das subpastas filhas desta pasta também. Agora que a gente já entendeu o que são layouts aninhados, a gente pode entender o que é esse page.tsx. Criando um arquivo page.tsx, o App Router vai ler como uma página. Então a gente precisa exportar um componente React como default. E toda vez que a gente acessar, por exemplo, a rota /login, ele vai renderizar essa página aqui pra gente. Ou quando a gente acessar a rota barra, que é a root, ele vai renderizar essa página aqui pra gente. A mesma coisa com layout.tsx. A gente precisa exportar um componente React. Só que ele recebe uma prop que a gente sempre tem que renderizar ela. E eu vou estar mostrando agora para vocês no código. A gente tem aqui o notfound.tsx. O que é esse notfound.tsx? Quando você acessa algum site e tenta acessar um recurso desse site que não existe, ele te mostra uma tela de notfound. Não é diferente com o Next.js. Ele já te entrega uma página como default. E você pode customizar ela criando o arquivo notfound.tsx e exportando um componente React como default. Lembrando que o único aqui que precisa ser um client component é o error.tsx. E já que a gente tocou no nome dele, o error.tsx é simplesmente uma tela na qual
a gente vai personalizar para mostrar um erro, porque o Next.js, quando acontece um erro, ele tem uma tela padrão para estar mostrando o erro, que é um erro inesperado aconteceu, blá 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 blá. Só que a gente pode customizar aquela tela. Então a gente cria o arquivo error.tsx e dentro dele a gente exporta um client component como default. E a gente pode receber pelas props uma propriedade chamada error, que é do tipo error, né? Que é uma classe do JavaScript. E a gente tem também a página loading.tsx. Se a gente tiver um server component e ele estiver com uma task pendente, por exemplo, está usando alguma funcionalidade assíncrona, quando a gente acessar a página normalmente, sem ter o loading.tsx, o que vai acontecer? A gente vai ter que esperar aquela chamada assíncrona completar para estar renderizando a página. E assim vai estar proporcionando uma experiência de usuário horrível. E como que a gente pode resolver isso? A gente pode utilizar o Suspense API do React, isolando o componente. Mas e se o server component que faz uma chamada assíncrona for a página? Aí a gente utiliza o loading.tsx, que o load.tsx vai fazer toda a abstração em cima da Suspense API para estar dando esse fallback para o usuário. Então, com o load.tsx, a gente consegue dar um fallback para o usuário sem escrever na mão o componente Suspense. Basta a gente criar um arquivo chamado load.tsx e dentro dele exportar um client ou um server component, tanto faz. Então, voltando naquele ponto-chave que eu falei, que é o server-side, a gente tem três coisas, que é o server-side rendering, o static site generation e o incremental static regeneration. Bora entender um por um. O que é o server-side rendering? Que é o SSR. Server-side rendering é uma estratégia de renderização onde o HTML da página é gerado no servidor a cada requisição. Isso permite entregar conteúdo já renderizado para o navegador. E entrando nesse gancho do server-side rendering, a gente tem os server components do React, que são componentes React executados do lado do servidor que não enviam JavaScript desnecessário para o cliente. E eles podem acessar recursos server-side diretamente, fazendo queries no banco de dados ou fazendo requisições para APIs privadas. Um server component ele pode participar de uma renderização server-side, mas também pode ser utilizado em páginas estáticas ou cacheadas. O que a gente pode entender aqui é que o server component é simplesmente um componente React, mas que ele é renderizado do lado do servidor. Todo componente que a gente precisa de uma interação do usuário, que precisa do JavaScript do lado do cliente, a gente precisa declarar com a diretiva useClient no topo do arquivo para que o Next.js não retorne um erro para a gente, porque senão nossa aplicação vai quebrar, porque a gente precisa que o JavaScript vá para o cliente, coisa que não acontece com o Server Components. O outro tópico de server-side é o Static Site Generation, que é uma estratégia de renderização onde o HTML da página é gerado antecipadamente durante o build da aplicação, e depois de gerada a página pode ser servida rapidamente para todos os usuários, sem precisar ficar renderizando novamente no servidor a cada requisição, como acontece com o server-side rendering. Isso melhora bastante a performance, reduz o custo computacional e favorece o SEO da página. A gente não precisa que a Hero Section de uma landing page seja renderizada a cada requisição. Ela pode ser estática, um HTML estático. Em um outro tópico, server-side, que está muito ligado a SSG e a SSR, é o ISR. Ele é só uma estratégia híbrida entre SSG e SSR, que mistura o melhor dos dois mundos. A página é gerada estaticamente, só que ela é revalidada e atualizada automaticamente depois de um determinado período, sem a necessidade de realizar um novo build da aplicação. Assim a gente consegue manter páginas rápidas com conteúdo estático, mas com dado parcialmente atualizado. É bem ideal para conteúdos que mudam com frequência moderada, como o e-commerce. Você não vai ter a página do seu projeto mudando de preço a cada minuto. Você pode configurar para essa página atualizar a cada mês. E assim você evita ficar enchendo a sua API de requisições desnecessárias. E esses são os principais pontos-chave do Next.js. Agora bora colocar a mão na massa. Tá procurando uma hospedagem rápida, segura e eficiente? Vem para Square Cloud. Aqui você tem planos super acessíveis a partir de R$ 7,99. Sem contar que ela foi feita por desenvolvedores para desenvolvedores. Basta você escolher o plano que mais identifica com você e ser feliz. Então clica no primeiro link da descrição e venha conhecer a Square Cloud. Bora criar um projeto Next. Abre seu terminal, vai na pasta onde você costuma salvar seus projetos e executa o comando npx create nextapp@16. Que é a versão que o Next.js está hoje. Eu não vou utilizar o npm porque eu utilizo o ban como runtime. Aí ele vai instalar todas as dependências que forem necessárias e vai te entregar essa pergunta: qual é o nome do seu projeto? Você digita o nome que você quer, eu vou colocar Basic Next
JS, vou apertar Enter e aqui ele vai perguntar qual configuração eu quero selecionar. Eu posso utilizar a configuração recomendada por padrão, eu posso utilizar a última que eu selecionei e eu posso customizar. Eu vou customizar para explicar passo a passo o que cada uma é. Eu vou querer o TypeScript, eu vou querer o Biome em vez do SLint, porque com o Biome eu consigo ter um lint e um formatador de código em um pacote só. Eu não preciso instalar o Prettier e integrar com o ESLint. Eu vou querer o React Compiler, porque é uma feature muito legal do React 19. Eu vou querer o Theme de CSS, porque ele vai agilizar bastante no processo de estilização da página. Eu vou querer a Source Directory, porque ela me ajuda bastante na organização do meu projeto. Se vocês prestarem atenção, nesse exemplo que eu dei, a gente tem a pasta source, e é isso que é a source, source directory. É a pasta source onde tudo vai ficar lá dentro. Aqui ele está perguntando se a gente quer usar o app router, a gente quer usar. Está perguntando se eu quero mexer no import alias. E o que é esse import alias? A gente tem o import normal, que caso a gente quer ir para a pasta source, a gente vai ter que ficar fazendo isso aqui se a gente tiver em muitas pastas, né? Basta utilizar o @ e eu já estou na pasta source, então isso ajuda bastante. Então não vou querer customizar. Se você quiser é só vir em yes e colocar o alias que você quer, mas como eu não quero customizar, vou deixar assim mesmo. Ele está perguntando se eu quero utilizar o agents.md no meu projeto, mas como eu não vou utilizar nenhum agente de IA, então não precisa. Ele já vai instalar as bibliotecas para mim e já vai me retornar o path absoluto do projeto. Mas se ele não te retornar o absoluto, ele vai te retornar o relativo. E caso ele não retorne nenhum dos dois, basta você entrar na pasta, que no caso é o nome do projeto que você escolheu. Então eu vou dar um cd basic next.js. Aqui eu vou abrir minha IDE. Aqui no nosso projeto a gente tem algumas pastas que eu vou estar explicando para você. Esta pasta .next é a pasta onde o Next.js vai trabalhar por baixo dos panos, então não mexa nela. Node Modules é onde fica as dependências do projeto, acho que vocês já sabem. Tem a pasta Public, que é onde vai ficar todos os assets públicos que a gente vai utilizar na nossa aplicação e o Next.js vai estar expondo para a gente. A gente tem a pasta Source, que é o Source Directory, que a gente escolheu, e tem a pasta App lá dentro, que é a pasta do App Router. Aqui dentro a gente tem dois arquivos .tsx, que é o layout, que é o molde que eu expliquei para vocês. Se a gente abrir, a gente tem a importação do CSS, como folha CSS, para estar pegando na aplicação inteira. E aqui a gente tem o HTML e tem o body. Isso daqui deixa explícito que é um molde, tá? Em outros layouts você não precisa informar o HTML e o body, porque no root layout já vai ter isso. Aqui a gente tem o metadata, que ele possibilita a gente ter um SEO melhor da nossa aplicação, e a gente não precisa passar a tag head aqui antes do body, porque o metadata já vai fazer isso pra gente. E aqui são algumas fontes de texto otimizadas pelo Next.js que a gente vai estar vendo mais pra frente. Aqui a gente tem o favicon, que é o favicon da página, que é aquele íconezinho, e a gente tem a folha CSS global, onde importa o tailwind e seta algumas variáveis. E se a gente abrir o page.tsx, a gente consegue perceber que é só um componente React normal. E lembrando uma coisa para vocês, todo componente Next.js, por padrão, é server-side rendering, tá? Então, eu vou mostrar para vocês isso na prática. Eu vou só colocar um H1 aqui pra gente saber que isso daqui é a root page. E aqui eu vou colocar um texto antes do children aqui, que vai ser um parágrafo que vai ter root layout, só pra gente saber identificar lá na hora. E agora eu vou rodar minha aplicação usando o script dev. Se você estiver usando o npm, é npm run dev. Se você estiver utilizando o npm, é npm run dev. Como eu estou utilizando o ban, é só escrever ban dev. Eu vou abrir essa URL, ele vai compilar para mim a aplicação e vai me retornar aqui root page e o root layout. O root layout é o nosso modelo global, então ele sempre vai aparecer ali no topo, tá? E aqui a gente tem a root page, ela é a nossa página da rota root, porque ela está aqui no root da pasta app, tá vendo? Para a gente criar uma nova rota, basta a gente criar uma pasta, por exemplo, post, e dentro dela criar uma página utilizando o arquivo page.tsx. Então a gente cria o arquivo page.tsx e a gente já pode exportar um componente React como default, que ele já vai tratar como uma página. Eu só vou copiar essa estilizaçãozinha simples aqui e vou colar aqui, e eu vou estar colocando como children dessa div um parágrafo, ou melhor, um H1 com texto post page. E quando a gente voltar aqui no browser e abrir a rota post, que é o mesmo nome da pasta que a gente criou, a gente vai ter a post page aqui, certo? E lembrando, isso daqui é um server component, porque por padrão no Next.js
todo componente é server component. E como a gente define um componente como client component? Para a gente, por exemplo, utilizar o use state, eu preciso estar em um client component, tá? Basta eu colocar aqui no topo um use client. Isso daqui já vai ser um client component. E como eu posso provar isso para vocês? Eu vou comentar esse use client lá em cima e vou colocar um console log aqui, ó. console.log post page renderizada. Pronto. Na hora que fizer a requisição, vai dar o log aqui no meu terminal, que teoricamente seria o servidor. Se eu vier no client e dar um Ctrl Shift I, vai estar o log aqui também, mas com a tag server. E isso só acontece porque a gente está em ambiente de desenvolvimento. Em produção isso não acontece. Esse log não aparece lá. E quando eu descomento esse use client e faço uma requisição ali e a página é renderizada, a gente pode perceber que vai dar o log aqui, mas no client side. Isso acontece por conta daquela diretiva que a gente colocou no topo do arquivo. E ele deu 2 logs porque o React ele renderiza os componentes 2 vezes quando a gente está em ambiente de desenvolvimento. Tá, agora que a gente já entendeu a diferença do server component para o client component, a gente já pode entender como que funciona aquela questão de fazer chamadas assíncronas em server component. A gente pode criar aqui, ó, uma função chamada getPosts. E o que a gente vai fazer é simplesmente fazer um fetch para essa URL aqui, ó, e o que ela vai retornar para a gente é simplesmente um JSON enorme com vários posts, tá vendo? E a gente consegue pegar aqui, ó, que tem o title e tem o ID, certo? Então eu vou criar uma interface aqui só para a gente tipar bonitinho. A gente consegue tipar aqui, ó, como um array de post. E eu vou fazer um negocinho aqui só para a gente já pegar o dado, né? Então a gente vai pegar a resposta depois da requisição e vai dar um res.json e a gente vai retornar o body, certo? E aqui já está tipado que retorna uma promise de post. Mas antes eu vou criar uma latência fictícia de 2 segundos. E aqui em cima basta estar mudando para um componente assíncrono. E aí eu passo o getPosts para uma constante chamada posts e eu faço um loop aqui, ó, renderizando cada item da lista. Quando eu voltar aqui para minha página, eu tenho a post page com todos os posts, né? Que é nada mais nada menos que um lorem y, tá? E assim a gente já tem uma requisição acontecendo do lado do servidor. E se você prestar atenção, a gente tem que esperar os 2 segundos para a página renderizar. Ó, passou os 2 segundos mais a latência da API para a página renderizar. Isso é uma experiência de usuário terrível. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar um outro componente, fazer um outro componente como assíncrono. Aí agora a gente tira esse async dali de cima e passa aqui embaixo, para esse componente que é a página, um suspense. E a gente passa um fallback de loading e um post list aqui, que é o nosso componente. Agora, quando eu der um Ctrl R, ele já vai renderizar aqui para mim. Quer ver? Eu vou abrir a página de novo. Ele já me mostrou o nosso fallback. Depois que carrega, ele me mostra a lista. Mas a gente pode fazer isso utilizando aquele arquivo que a gente chama de loading.txt. Lembra? Então a gente pode remover esse suspense aqui e criar um arquivo chamado loading.txt e exportar como default um componente React. A gente coloca um load ali dentro e pronto. Quando a gente der um Ctrl R, ele vai mostrar para a gente a página de loading e depois que o nosso server component terminar de ser montado, terminar a chamada assíncrona, ele renderiza a nossa página. É assim que funciona o nosso loading.txt. A gente pode colocar aquela estilização que eu tinha copiado aquela hora e salvar, que vai ficar padronizado, centralizado aqui. A gente pode criar um layout para a rota de post também e para todas as filhas, né, dela, e a gente só exporta aqui como default um componente React. Eu não vou aceitar a sugestão da IA para mim fazer com vocês. Então eu crio um post layout e ele vai receber um children, tá? Lembrando que a prop dele é read only, tá? Então a gente passa aqui read only e fala que ele vai receber um children que é do tipo React Node. Aí aqui dentro a gente sempre tem que retornar o children para renderizar as páginas filhas. Então a gente vai colocar aqui e logo acima do children a gente vai colocar um parágrafo com post layout. E pronto, a gente já tem o nosso post layout aqui e o root layout ali em cima, tranquilo? E agora, como que a gente pode melhorar a performance disso aqui? A gente está buscando dados estáticos, certo? Ignora esse erro aqui, que é por conta de uma extensão do meu browser. Como eu posso fazer isso daqui ser estático também? Porque
todos os posts que estão lá vão ser estáticos até que mude algo no banco de dados deles, né? E eu posso fazer isso utilizando a nova feature do Next.js, que é Cache Components. O que é isso? Eu posso vir aqui no meu componente principal, eu passo a diretiva use cache aqui, mas para me utilizar isso, eu tenho que vir no meu nextconfig.ts e colocar cache components como true e salvar. Aí ele vai reiniciar a minha aplicação com o cache components habilitado. Aí agora eu posso salvar isso daqui. Por padrão, o cache vai durar 15 minutos. Então, se eu vier aqui, dar um Ctrl R, o que ele está me dizendo é que precisa ser uma página assíncrona para estar utilizando o use cache. Então vamos fazer o seguinte, vamos cachear esse componente aqui de baixo. Então a gente vai vir aqui nesse componente de baixo e além da gente renderizar esses posts, a gente vai renderizar também um timestamp de agora, né? A gente vai dar um new date.toIsoString e eu vou salvar. Na hora que a gente vier para cá, a gente vai ver um timestamp aqui. Se eu der um Ctrl R, esse timestamp não vai mudar até que se passe os 15 minutos do cache. Eu estou atualizando a página e o timestamp não está mudando. Eu vou fechar a página, eu vou abrir de novo e o timestamp não mudou. Então, como que eu faço para mexer no tempo desse cache? A gente consegue utilizar a função cacheLife, que a gente importa lá do next/cache, e aqui a gente pode passar um perfil já pré-definido por eles, tá? A gente pode selecionar aqui o perfil e passar o mouse em cima, que ele vai mostrar para a gente aqui tudo, que é o stale, o revalidate e o expire. Mas eu vou estar criando um perfil customizado aqui, uma configuração customizada, para me explicar para vocês. O que é esse stale? É o tempo que o cache vai ficar como estável, tá? Eu vou colocar aqui que vai ser 5 segundos. Eu vou colocar para ele revalidar automaticamente depois de 10 segundos. Lembrando que o tempo, a unidade de medida é em segundos. E o expire eu vou colocar para expirar depois de 30 segundos. Pronto, criei uma configuração. Se eu voltar aqui, dar um Ctrl R, ele atualizou o timestamp. Se eu der um Ctrl R de novo, ele não atualizou. Mas se eu esperar 10 segundos e der um Ctrl R, ele vai atualizar o timestamp. Então vamos esperar. Agora, se eu der o Ctrl R, ele vai atualizar o timestamp. E ele vai demorar aquele tempo para estar atualizando a página, tá? Porque ele está revalidando isso aqui antes de renderizar. A gente já criou um exemplo de ISR. Eu posso vir aqui e buildar minha aplicação e mostrar para vocês. Eu vou usar o script de build, e se a gente prestar atenção aqui nos logs, a gente vai ver que quando for rodar o TypeScript, ele vai mostrar, né, que ele gerou como estático. Então tudo que for estático tá com uma bolinha transparente, e tudo que for pré-renderizado como HTML estático com Dynamic Server Streamed Content tá com essa bolinha meio pintada, que é o post, porque a gente está utilizando ISR. Então bora dar um Bun Start, que vai iniciar nossa aplicação. Se eu der um Ctrl R, ele vai carregar a requisição, tá ali, mesmo que eu já tinha carregado no build, mas como eu demorei explicando para vocês, aí o cache foi invalidado. Se eu der outro Ctrl R, o timestamp mudou. Vou dar outro Ctrl R e ele já atualizou. E como eu aplico o conceito de SSG? Basta a gente vir aqui e passar os valores como infinity. Então aquela função ali abaixo, esse componente só vai ser renderizado uma vez. Então se eu utilizar o script de build, ele vai buildar minha aplicação novamente. E se você prestar atenção, ele colocou aqui, ó, pré-renderizado como conteúdo estático. E o nosso post tá como conteúdo estático aqui. Se eu limpar o terminal e utilizar o script de start e vier na nossa URL, ele não vai revalidar o cache nunca. Olha o tanto que é rápido. Se eu abrir, ele não vai revalidar hora nenhuma, porque ele foi pré-renderizado como conteúdo estático. E é assim que funciona SSG. Ele vai gerar o HTML e só vai atualizar no próximo build. Bora olhar o timestamp? Final 861. Bora regerar esse build. Agora que ele gerou novamente, a gente consegue iniciar a aplicação de novo. E na hora que eu atualizar aqui, o timestamp vai ter mudado. Tá com o final 861. Vou gerar o build novamente. E agora tá com o final 368. Ou seja, ele gerou de novo o timestamp, revalidou o cache, mas só quando eu reexecuto o build, tá? Com essa nova funcionalidade de Cache Components do React, a gente consegue fazer várias coisas, como passar aqui o cache tag e passar uma tag para esse cache, por exemplo, getPostsList. E futuramente a gente consegue dar ou um update tag ou então um revalidate tag, passando
a nossa tag, porque assim a gente consegue revalidar o cache, tá? E a gente tem que passar o perfil aqui também. Ou a gente passa o nome, tá? Ou a gente passa a configuração aqui, tá? E aí a gente pode utilizar disso daqui para estar revalidando o cache. Eu vou estar deixando o link na descrição de toda a documentação do conteúdo do vídeo de hoje, para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês poderem acessar. E sem contar que eu também vou deixar link na descrição de uma comunidade do Discord para vocês tirarem dúvidas, caso vocês precisem. A comunidade lá é bem ativa, bem unida. Eu sou moderador da comunidade, é a Lan House do meu amigo Irlan. E é isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido acima de tudo, porque esse conteúdo foi feito com muito carinho. Já é a terceira vez que eu tô regravando o vídeo só hoje, porque infelizmente não deu certo nas outras vezes. Eu tô desde as 4h30 da tarde, dia 9h20 da noite, e agora deu certo. Tô muito feliz por você ter assistido até aqui. É por isso que eu te adoro. Valeu e tchau.